Abra comigo, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4. Se você encontrar, você já se coloca de pé. Enquanto você encontra o texto, eu saúdo meus irmãos em casa. Um beijo, um abraço para todos que estão nos acompanhando, aqueles que oraram por mim, aqueles que vigiaram em oração pela minha vida. Estou vendo ali a irmã Neuza, que alegria poder revê-la. Vi o João da Fane, o João da Fane me deu um abraço bem apertado no Pedro também, que fazia alguns dias que não via, na Glauce, que eu não vi de manhã. Que bom. Depois, Silvio, quero um abração, hein? Aquele bem ajeitado. Jefferson, bom te ver. Filipenses 4, eu leio a partir do verso 10 e caminho até o verso de número 19. Diz assim o texto sagrado, palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isto por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com aquilo que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo ou por meio daquele que me fortalece, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, ó Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo pelos lados da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês, muito pelo contrário, desejo que sejam recompensados por conta da sua bondade. No momento eu tenho tudo o que eu preciso, estou suprido e tenho muito mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por meio das mãos de Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ore comigo. Deus de graça e misericórdia, oramos mais uma vez para que o Senhor fale ao nosso coração. Suplicamos, ó Deus, que as nossas vidas sejam impactadas mais uma vez pela Tua palavra. Que Teu Espírito esteja nos confrontando a tal ponto em que nós venhamos a confiar somente no Senhor. Que a nossa vida e a nossa família cante em louvor ao Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas faltas e nós rogamos mais uma vez, fale conosco, ó Deus, transforma o nosso coração, tira de nós as inquietações dessa vida e trabalhe na nossa ansiedade. Cremos e confessamos que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades, e nessa promessa nós descansamos o nosso coração e oramos, pedindo que Tu mesmo trabalhe em nós através da minha vida. Sê comigo, ó Pai, tenha misericórdia de mim e me use para a honra e glória do Teu nome. Eu oro agradecido em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Quero falar sobre uma família suprida por Deus. Quero trabalhar alguns temas da nossa sociedade contemporânea e daquilo que nós estamos vivendo enquanto povo, enquanto nação, enquanto seres humanos nesse mundo. Quero citar algumas promessas bíblicas e depois mergulhar e adentrar no texto que Paulo escreve à igreja de Filipos. Não sei se você concorda comigo, mas a minha fala inicial é que nós vivemos dias difíceis.
Você concorda comigo? Vivemos dias difíceis, vivemos dias de muitas lutas e as notícias causam muita apreensão em nós. Pesquisas recentes vão mostrar que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo e também é um povo marcado pela preocupação com o sustento, com a vida. O brasileiro, nas últimas 2 décadas, nunca foi tão preocupado em relação à casa, à moradia, a sustento. Tempos atrás eu brincava com a Flávia e falava assim: Flávia, algumas coisas estão caras, e a Flávia disse assim para mim: não, está caro viver. Lembra, Flávia? Aí você falou assim, pós-pandemia, e a Flávia falou assim: só falta tributar o ar que nós respiramos, está caro viver. Todas as vezes que eu vou ao supermercado, parece que alguém está me assaltando, ou só eu tenho essa percepção de que tudo está caro. Vocês também? Sim ou não? Não, então não estou sozinho. E depois da pandemia, tudo foi aumentando de valor, de custo. Depois surgiu a guerra da Ucrânia com a Rússia, não, da Rússia contra a Ucrânia. E aí então o trigo e outros insumos agrícolas aumentaram o custo de tudo. Agora nós estamos na fase do acabamento da igreja e há um clamor, um desejo, e nós ficamos lutando para poder comprar os equipamentos, porque agora tudo que nós precisamos é dos cabos e fios, e são de cobre, e a China brigando com os Estados Unidos, e nessa questão geopolítica, Davi, que você está estudando, nós ficamos aprisionados com o valor lá em cima, extremamente inflacionado. Queremos avançar, mas temos as nossas realidades. O sonho do brasileiro é ter sua casa própria. E eu me lembro então do meu pai falando que, lá na época dele, William, foi o seguinte: ele tinha uma Brasília, e ele pegou a Brasília dele, foi lá e vendeu a Brasília e comprou uma casa. E na nossa época, uma casa qualquer custa 300 mil reais, no mínimo. Um salário bom é a partir de 3, 4, 5 mil reais para a gente começar a ficar mais ou menos bem, ou não? Vocês ganham mais que isso? Estou sabendo, não, hein? Parece que na nossa vez, Rafael, tudo ficou inflacionado e o valor está lá em cima. Tudo lá em cima. E o ser humano, nesse contexto do Brasil, fica extremamente preocupado, angustiado, aflito. Agora vem a última guerra do Hamas contra Israel e o combustível vai voltar a subir. Os conflitos e as brigas políticas na nossa nação agora trocam novamente o presidente da Petrobras, ou seja, daqui 2, 3 semanas o combustível vai subir, vai inflacionar, o preço do carro está lá em cima, está tudo muito elevado e tudo isso vai nos pressionando e nós ficamos preocupados com o cuidado e o suprimento da nossa casa e da nossa família. Se você tem um filho pequeno como eu e você tem lidado com educação, você sabe do que eu estou falando, como tem sido caro manter uma criança ativa e bem educada. Os pais estão preocupados também com a saúde emocional, Lucas, e graças a Deus pelo seu trabalho com os adolescentes, da Natália com as crianças e as professoras, que têm cuidado da saúde emocional e, acima de tudo, espiritual das nossas crianças, porque nós ensinamos aqui, mas eles chegam nas escolas, e nas escolas, tudo aquilo que nós ensinamos cai por terra por conta das ideologias que eles vão aprendendo. E nós então ficamos preocupados, Jefferson, acho que essa é a sua preocupação, Vinícius, Ângela, Gleice, todo mundo, com o suprimento emocional dos nossos filhos, com aquilo que será do futuro da igreja. Em todas as eras e as épocas da igreja cristã, nós vemos que esses desafios sempre assolaram a igreja. E esses desafios foram superados pela fé que os salvos têm no Senhor. E nós precisamos nessa noite declarar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e dizer que num tempo como o nosso, de tantas incertezas, nós precisamos levantar a nossa voz e declarar o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Você pode repetir comigo? O Senhor é o meu pastor e nada eu terei falta. A Glaucia já aprendeu isso, né, Glaucia? Todas as vezes eu falo assim: se você não tem alguma coisa, significa que você não precisa.
Ou você não confia em Deus. Se Ele é o seu pastor, logo Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Então, você e eu somos chamados a levantar a nossa voz e falar o seguinte: Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Você pode repetir comigo? Deus vai suprir todas as minhas necessidades. E tudo aquilo que a gente precisar vai ser resultado da graça de Deus. Eu trago aqui algumas promessas de Deus do Antigo Testamento. Por exemplo, um ancião, uma pessoa idosa, escreveu o Salmo 71, que é um dos meus favoritos. Fazendo a minha lição de casa, irmão querido, eu fui descobrir que esse irmão nosso tinha 70 anos para mais. E ele diz assim: Bruno, em ti eu tenho me apoiado, com 70 anos ou mais, tenho me apoiado, tenho me sustentado desde o nascimento, desde o ventre. 71, versículo 6. Em outras palavras, está falando o seguinte: a minha vida toda eu recebi o suprimento de Deus. Deus cuidou de mim, Deus me apoiou, Deus me abençoou. A Bíblia vai dizer para nós que Pai dos órfãos e das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus cuida inclusive da mulher estéril, aquela que não pode ter filho, e coloca ela na família e dá a ela a oportunidade de gerar e de criar filhos para a honra e glória do Senhor. Ou seja, a promessa de que Deus supre todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, amém? E Deus continua com as suas promessas sobre nós, e nessa noite nós precisamos entender isso, e é isso que Paulo está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força não está em mim, mas a força está naquele que me revigora e me coloca diante da vida com fé, com esperança e com amor. A Bíblia também diz no livro de Salmos que Deus abre a mão e satisfaz com bondade todo aquele que teme ao Senhor. Então Deus vai cuidando de nós e Deus vai nos abençoando, Deus vai abrindo a sua mão generosa, cuidando das nossas necessidades. É muito interessante como Jesus ensina para nós essa questão da bondade de Deus, quando ele fala o seguinte: antes que vocês peçam, Deus já sabe tudo aquilo que você vai pedir. Deus sabe, Deus conhece, Deus já tem a sua lista de necessidades, e Ele tem lá tudo anotadinho. O problema é que nós queremos tudo de antecipação, previamente. Ei, ansioso, ansiosa, quem é? Levanta a mãozinha aí. Quer ver? Pastor, eu estou orando para Deus fazer um milagre na sua vida, mas Deus já está fazendo 1000 milagres. Posso contar uma? Sim ou não? Pedro, posso? Estou lá na enfermaria, segundo dia, sem me alimentar. Já fazia 2 semanas que eu já estava meio, só o fio da rabiola, né? Só o pó. A Natália queria fazer um lacinho aqui, Carlão, para não voar com o ar-condicionado lá da... Podia receber visita. O William: você não comeu nada? Não, faz 4 dias que eu não como, cara. Segundo dia lá, cheguei lá de ambulância. Aí eu cheguei pro cara, pro motorista, falei assim: cara, tô ruim, vai devagar, senão eu vou vomitar tudo dentro desse negócio aqui. Mas novinha, primeira ocorrência. Deus cuida, milagre ou não é? Eu cheguei pro cara e falei assim: eu sou pastor, eu vou orar por você, tá bom? Falei: tá bom. Falei: pode anotar um pedidinho, põe aqui no meu bolso. O cara falou: beleza. Foi a enfermeira mais dócil que eu conheci, ela foi segurando a minha mão e o cara foi devagarzinho. Eu falei: não liga aquele negócio lá não, hein? Quando o cara saiu na marginal, para todo mundo sair da frente, eu ir devagarzinho. Tá bom aí, pastor? Tá bom. Cheguei lá com o soro, segundo dia, aquela luta, não tem quarto, que loucura, eu vou ficar aqui nessa enfermaria, gente quebrada, gente fartada, e não tinha como dormir, aquela luz na cara, aquele barulho do TI, partiu 1, partiu 2, eu falei: Senhor da glória.
A enfermeira chega lá e fala assim: a médica vem conversar com você. Milagre. Nesse caos que está o hospital, acharam um quarto. Eu falei: é o maior. Ela falou: é mesmo, o maior. Milagre ou não é milagre? Fui para o maior. Aí depois eu descobri porque eu fui para o maior. Porque todo mundo foi me visitar. Aí a gerente lá do hospital foi lá e falou assim: eu nunca vi tanta gente num quarto. Tiraram uma poltrona que tinha lá. Ficava 4, 5, 6 pessoas, uma cantoria, oração, pessoal levantando a mão, chegava doações, era uma loucura. Deus está cuidando ou não está? Fazendo milagre ou não está? Eu estava com 65 quilos. A estratégia médica foi a seguinte: Marina, você vai perder 1 quilo por noite. Então 4 dias sem comer para ver se desobstrui a inflamação, para ver se o seu organismo tem reação. Se reagir, não tem cirurgia, beleza? A médica falou para mim: filho, beleza? Beleza, eu topo. E vai o Mário segurar eu lá, coitado do Mário, 8, 9, 10 vezes no banheiro. Eu levantava da cama, o Mário vinha segurando eu: Vinícius, próxima vez você vai dormir comigo lá, hein? Preciso de um cara fortão também lá. E o Mário vinha, e eu devagarzinho. Falou: pastor, está funcionando? Aí o rim tá, vamos lá, 10 vezes, Paulinho. Aí ele chegou lá no 4º dia e falou assim: tem uma notícia para você. Eu falei: pois não. Amanhã a gente vai começar a dieta líquida, porque o seu organismo e o seu exame de sangue está dizendo que você pode caminhar e o tratamento está surtindo efeito. Eu liguei para aquela irmã e falei: Deus está fazendo milagre. E nós precisamos reconhecer os pequenos milagres que Deus está fazendo em nossas vidas e em nossas famílias, inclusive na igreja. Recebi fotos da igreja e vídeos da igreja. A igreja permanece de pé. Louvado seja Deus. Paulo aqui estava preso e a igreja estava mais viva do que nunca. Glórias a Deus por isso. Cheguei hoje pela manhã, fui recepcionado pela minha igreja, pelas crianças. A igreja calorosa, Lucas. O irmão Carlos me deu um beijo quando eu cheguei. Louvado seja Deus. O João, na hora que me viu, já abriu um sorriso. As crianças ficaram bravas comigo porque não puderam ir para o hospital. Sábado passado eu ainda estava em recuperação. A Esther brigou e teve que ir lá para casa e foi lá ver o pastor. Pensa num cara amado, que sou eu. E eu falo para você, incentivo você, se Deus está cuidando da sua casa, fala amém aí. Deus está cuidando da sua família. E Ele não conhece cada detalhe do seu coração, da sua vida, da sua existência. Se nós somos maus, disse Jesus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus e Pai, Ele vai suprir, Ele vai cuidar, Ele vai abençoar, Ele vai alargar as nossas fronteiras, Ele vai conceder os recursos que nós precisamos, Ele vai dar tudo aquilo que nós temos necessidade. Então por que ficar preocupado, ansioso, aflito? E essa última internação foi para quebrar a minha ansiedade. Posso contar, Natália? A médica chegou no 4º dia, a Natália quase caiu da poltrona. Escuta essa, Lídia. Nossa, você é um paciente tão bonzinho, obediente. Porque da primeira vez eu quis fugir do hospital, né? Que foi no aniversário da igreja em setembro do ano passado. Aí ela falou assim: como você é calmo, sereno. Eu falei: não, tem uma música, senhora. Calmo, sereno, tranquilo. Dá a mão, eu vou cantar com a senhora, com a médica. Eu calmo, hein? Fiquei 4 dias calminho. Pergunta pro Mário pra você ver. Calmo, de verdade. Calmo, tranquilo. Agora, a carta de Filipenses é uma carta de alegria. Mas Paulo estava aprisionado. E essa é a grande pegada do texto, porque nós
Não somos identificados, não deveríamos ser identificados pelas coisas que sofremos, mas pela nossa identidade. Ele fala assim: eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou na prisão para cumprir a missão de Cristo. E se Deus me deu essa enfermidade, é para eu passar por essa enfermidade dando glórias a Deus, e que essa enfermidade seja para revelar a glória de Deus. Se você ficar desempregado, é para você entender que Deus é que vai suprir as suas demandas. Se você for perseguido no seu trabalho, é para você dizer que Ele vai te fortalecer, e Ele vai cuidar de você, e Ele vai suprir a sua saúde emocional para você superar as crises do seu trabalho e da sua família. É por isso que Paulo está escrevendo, para estimular a igreja a continuar avançando, a continuar crendo que é Deus que nos fortalece, e não é a nossa força, não é a nossa conta bancária, não são as nossas orações, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Reconheça que você é fraco, reconheça que você é pecador, e reconheça que a sua família é presente de Deus, bênção de Deus. Em primeiro lugar, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Dá uma olhadinha no verso 10. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Se tem um povo que se preocupa conosco, é a nossa família, é a família de Deus. Quando você falta no trabalho, as pessoas ligam para você ou mandam uma mensagem te cobrando, te punindo. Quando você não vem na igreja, alguém manda uma mensagem falando: senti sua falta, você faz parte da nossa família. É nos momentos da dificuldade, meus amados irmãos, que nós reconhecemos quem de fato são as pessoas que se preocupam conosco, quem de fato se torna a nossa família. E o livro de Provérbios vai mostrar para nós que até os vizinhos se tornam bons amigos. E há amigos mais chegados do que irmão. Meu vizinho de parede, o Marcos, me lembro dele, se ele estiver assistindo, que ele se regozije comigo nessa mensagem. Quando a esposa dele, na época do Covid, passou mal, ele batia na parede e falava: ora aí, Jefferson. Teve crise, a gente saía correndo na madrugada, ficava em oração, ele partia com o carro lá para o Hospital Modelo. E agora, Maria, você sabe o que aconteceu nesse momento? Ele descobriu que minha mãe estava lá cuidando do meu filho, e falava assim: vizinho, bate na parede, se você passar mal de madrugada, nosso banheiro é colado, tudo que ele faz no banheiro eu escuto, tudo que eu faço ele escuta. Quando eu vomito de madrugada ele escuta, ele bate lá, dois toquinhos é uma coisa, e a gente está atento. Aí ele chega lá, toca a campainha da minha casa e fala assim para minha mãe: se a senhora precisar de qualquer coisa, eu, o meu carro, a minha família, nós estamos aqui porque nós amamos o seu filho. Voltei para minha casa e os vizinhos todos perguntando. E Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. O problema é que nós queremos coisas grandiosas, mas essas expressões pequenas de carinho fazem toda a diferença na nossa vida. O pastor Bruno saiu lá de Cotia e trouxe 2 cartinhas das suas 2 filhas. E a filha mais velha dele, a Lelê, que eu vi crescer e nascer e orei por ela, mandou uma cartinha e me fez bem magrinho e falou assim: pastor querido, esse é você magrinho, mas você vai melhorar em nome de Jesus. A Igreja Batista de Calcaia do Alto ora por você. E Deus cuidando de nós nos mínimos detalhes. Deus enviando recursos para Paulo. Deus está cuidando da sua família. Reconheça. Quando você pegar a bolsinha do seu filho do ministério infantil, veja lá a revista, veja lá a Bíblia, veja o cuidado, veja a atenção da igreja com a sua família, veja a atenção da igreja com as suas necessidades, com as suas orações, com idosos. Ninguém da Nova Canaã fica para trás, ninguém. Todos vocês são lembrados por nós em nossas orações. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu queria ter a oportunidade de agradecer mais e mais. E Jesus nos ensinou que o nosso Pai está atento, que Deus está olhando. Talvez você fale assim: olha, as pessoas não sabem, mas eu quero dizer para você, Deus está olhando a sua família.
Você crê nisso? Deus sabe daquilo que você e sua família está precisando. Você crê nisso? E Ele vai cuidar nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E depois você vai ficar boquiaberto e falar assim: Senhor, a bênção é maior do que eu imaginei. E aí Paulo vai dizer para mim e para você que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai cuidar, Ele vai abençoar. Eu não sei qual a aflição, qual o pedido que você traz no seu coração em relação à sua família, mas eu quero dizer para você: descanse no Senhor, confia nele. Segundo ponto, Deus cuida de nós, nos ensinando a ser gratos. Veja que Paulo lhe diz assim, lá no versículo 11: não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito. No versículo 12: eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Veja aqui que é interessante, tem um segredo na vida. E qual que é o segredo da vida? Encontrar Jesus. E quando a gente encontra Jesus, a gente aprende a viver contente. Não existe cristão que não abra um sorriso e que não viva alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Dá um sorriso aí, gente bonita. Nós somos o povo alegre, nós somos o povo feliz. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, segurando na mão do nosso pastor e falando assim: se o meu pastor está segurando a minha mão, eu vou para qualquer lugar. Eu ando por qualquer caminho, porque Ele está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Eu fico em paz. Eu aprendi o segredo. E sabe qual é o segredo da vida? Viver contente. E viver contente com aquilo que você tem. Vou apertar aqui. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Seja uma pessoa grata com relação à sua família. Vou tomar água porque eu vou apertar mais. Estou com tremedeira, mas é de fraqueza, viu? Por exemplo, tem umas irmãs, de forma geral, tá? Não é carapuça para ninguém ficar com aquele beicinho idiota de mimimi depois comigo, hein? Nem vem. Falando de forma geral. Mulher que gosta de reclamar do marido. Tem ou não tem? Ninguém levanta a mão. Vai, fala aí, tem. Se a Natália... Eu te pego, Natália. Gleice, você me ajuda a pegar ela. Falar na Gleice, tudo que a gente precisa do Edivaldo, vou brincar com o Edivaldo, cadê o Edivaldo? A gente nem fala com o Edivaldo, a gente fala com a Gleice. Gleice, você permite que o Edivaldo respire do nosso lado? Você permite que o Edivaldo vá jogar bola com a gente? Participe do mutirão. É assim ou não é, homens? Ficaram com medo da Gleice. Mas aí tem umas irmãs que ficam reclamando do marido. Ah, pastor, esse marido. Irmã, agradece, porque se você largar desse marido, a vizinha está de zoião em cima. E os maridos que ficam reclamando da mulher. Tem uns caras que é mais feio do que eu e que casou. Ao invés de um sujeito ser grato e falar assim: obrigado, Senhor, conforme Salomão falou, a bênção do Senhor é ter uma esposa, o cara fica reclamando. O sujeito é feio, não corta a unha do pé, não escova o dente, não vai no cabeleireiro, tem mulher, tem filho bonito, tem filha bonita e não agradece a Deus. Aprenda a agradecer. Paulo está preso e ele consegue agradecer. Está falando, o segredo da vida é viver agradecendo, rendendo graças e louvores a Deus. Eu poderia estar na sarjeta, mas o Senhor me alcançou com a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi a aprender. E na escola cristã, você e eu somos chamados a aprender a viver contente. Pare de reclamar do seu carro. Tem gente que nem tem carro. Tem gente que tem que andar de ônibus todo dia e não pode nem reclamar. Pare de reclamar que você não tem carne todo dia. Tem gente que não tem nem o arroz e o feijão. Pare de reclamar da sua casa. Tem gente que não tem casa própria.
Aprenda a viver em toda e qualquer circunstância. Paulo está falando, eu sei estar de estômago vazio e também sei estar de estômago cheio. Em outras palavras, sabe o que Paulo está falando? Eu sei, de vez em quando, frequentar o Coco Bambu. Quem já foi nesse restaurante? Tem um amigo meu de Bauru, passou outro dia aqui em Sorocaba, faz tempinho já, falou assim, vou te levar para almoçar num lugar chique. Fui lá no Coco Bambu. Mas sei comer o dog da esquina que custa R$5,50. Sei andar num carro bacana de 150, 200, 300 mil reais, e sei andar no meu Pois é velho que vale 15, 20 mil só, e está tudo certo, e estou contente. Sei estar numa igreja grande e sei estar numa igreja pequena. Aí falei com o meu irmão outro dia, falei, por que você não está na nossa igreja? Você diz que me ama, que gosta da Natália, que gosta do meu trabalho, que me acompanha. Eu não sei ficar em igreja pequena. Eu falei, faça-me um favor, vai se converter. Desculpa, acho que ela vai me excluir agora até do WhatsApp. Sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Qual que é a vida do crente? Qual que é o segredo do crente? Tem fartura? Vamos celebrar. Está em escassez? Vamos agradecer. Quando a nossa igreja era pequenininha, 20, 30 pessoas, nós estávamos como? Celebrando a Deus. Nós estamos crescendo. O que nós estamos fazendo? Celebrando a Deus, sermos gratos a Deus. O templo que nós estamos construindo lá em cima, não construiríamos hoje, somos gratos a Deus. E Deus vai nos fortalecer para acabar aquela obra, amém? E vai ter gente saindo pelos ladrões, em nome de Jesus. E Ele vai fortalecer. Tesouraria, olha para mim. Tesoureira, olha para mim, tesoureira. Sei estar com orçamento de 20 mil apertadinho, sem saber como pagar todas as contas, lembra? William? Sei estar agora com o orçamento folgado e falar assim, pastor, pode investir na construção. Tanto na dificuldade como na abundância, quem nos fortalece? Deus. Então pare de ficar com medo se o seu nome está na lista daqueles que vão ser mandados embora da empresa. Se você for tirado da empresa, se você ficar desempregado, eu lembro a frase do Billy Graham, Deus não tira nada de nós se não for dar alguma coisa maior e melhor. Não reclame por aquele namorado tranqueira que você teve, não. Deus vai te dar uma coisa boa, o homem de Deus. Alguém aí que se identifica? Quem vai responder agora? Ninguém. Interessante que a gente tem um probleminha, que a gente fala assim, quando? Quem viveu essa fase do quando? Eu já vivi. Eu falava assim, quando eu tiver, na minha época, quem é tem a minha idade aí, 40 e alguma coisa aí, década de 80, Mobilete, quem lembra do Mobilete? Mobilete, da Caloi, lembra, Marcão? Eu falava assim com meus amigos, quando eu tiver uma Mobilete, tem gente que tá boiando, né? Mobilete é uma bicicleta motorizada, mas não é essas tranqueiras que vende, esses motorzinhos de 500 conto, que vem tec, não é essas coisas aí não, Mobilete. Lembra, William? Falava assim para minha mãe, meus amigos, quando eu tiver uma Mobilete eu vou ser feliz. Aí comprei a tal da Mobilete, uma tranqueira, não valia nada aquela. Ficava mais empurrando do que... Falava, quando eu tiver uma moto, quando eu tiver uma namorada. Só que isso é coisa da adolescência. Tem gente que adultece e ainda continua com esse pensamento, fica assim, quando eu tiver um diploma, quando eu morar numa casa bacana, quando eu for promovido, quando eu fizer uma viagem, aí eu vou ser feliz. Não, contente-se com aquilo que você tem. O autor aos Hebreus vai falar assim, contentai-vos com o que tendes. Olha, agradeça pela sua família. Se você estiver do lado de alguém da sua família, dá um abraço, fala assim, você é chato, mas eu te amo, mesmo assim. Você é meio insuportável, né, Natália? Mas eu vou cuidar de você, vai, faz aí, manda um abraço para sua mãe lá, ela está olhando para você lá.
Agradeça pelo seu filho, pela sua filha. Agradeça agora comigo aí, aquele que está lá na sua despensa, na sua geladeira. Agradeça porque você tem uma igreja, e você pode ser acolhido aqui em nome de Jesus, e alguém vai orar por você, abençoar a sua vida, e você vai ter uma semana leve, em paz. Agradeça a Deus por isso. Seja contente com aquilo que você tem. Seja fiel no pouco. E quando você entender isso, que ser fiel no pouco é o patamar para Deus te colocar no muito. Cuida da sua família, ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, acredite na restauração do seu marido, levante de madrugada, faça como Jó, ore pelos seus filhos, creia que Ele pode fortalecer toda a nossa próxima geração. Tudo creio e tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei estar na enfermidade, sei estar também em plena saúde, louvando a Deus. E a minha família e a sua família será suprida, em nome de Jesus. Paulo, ainda escrevendo ao jovem Timóteo, o pastor, ele diz assim: tendo o que comer e o que vestir, estejamos nós contentes. Ao padrão dos crentes, principalmente das meninas, vou pegar no pé de vocês. Abre o guarda-roupa. Não tenho roupa para ir na igreja. Quem nunca? Ou vou repetir a mesma roupa? E o pastor que repete sempre? Só tem esse kit só, gente. Eu gosto de roupa boa, E graças a Deus eu tenho uns amigos que arrumam uns panos bacanas para mim. Só cuidar bem. Tendo o que comer, o que beber e se vestir, estejamos nós contentes. É o mínimo da vida cristã. Agora, certamente você e sua família têm mais do que isso. Quantos pares de sapato você tem? E você não é grato por isso? E o pastor Rony mandou foto lá na Cabo Verde, na África, as criancinhas que vão para a faculdade, para a escola e não tem nenhum par de sapato. Jovens universitários que não têm caderno. E você tem muito mais do que isso. E você não é grato, e você não é feliz, e você não demonstra gratidão a Deus. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu tenho uma avó ainda. Mas essa semana eu vou lá ver minha avó. Se Deus me der saúde, eu estiver dirigindo, eu vou lá ver a avó, né, Natália? Dar um abraço. Cabelinho branquinho. Preciso ver a irmã Darcília, hein? Marca uma visita lá, hein? Preciso vê-la. Deixa eu melhorar, eu quero ir lá. Seja grato pelos idosos, poço de experiência. Seja grato pelas repreensões que você recebe. Tem umas duras que eu tomo que eu nem mereço, mas eu tomo. Por exemplo, pastor, o senhor está abusando. Não estou, não. A médica falou, né, Natália? Eu sigo a risca a minha dieta e tal, não sei o que. Eu estou doente porque é inflamação e a doença voltou desordenadamente. Mas algumas irmãs chegam para mim, pastor, o senhor precisa se acalmar mais. Sim, senhora. Tomo dura. Você precisa descansar mais. A mãe do Lucas foi lá no hospital falar isso para mim. Você precisa descansar, desacelerar. Como eu vou andar em primeira o resto da vida? Mas é o tempo. Aprenda. Terceiro e último lugar, Deus cuida de nós, suprindo todas as nossas necessidades. É promessa de Deus. E se é promessa de Deus, o texto que nós lemos aqui, diz que Ele é fiel e Ele cumprirá as suas promessas. Dá uma olhadinha comigo, aí no texto, a partir do versículo 18. No momento, eu tenho tudo o que eu preciso. Você pode dizer isso? Você pode levantar sua mão e falar assim: eu tenho tudo que eu preciso. Você confia em Deus? Vai lá comigo. Eu tenho tudo. Eu tenho a família que eu preciso, o pastor que eu preciso, a igreja que eu preciso. Beleza? Sigamos no texto. As minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por meio de Epafrodito.
O que Paulo está dizendo é o seguinte: a bênção de Deus tem uma fonte humana. Eu recebi as doações de Epafrodito. Agora, o que eu queria fazer você entender? Seja grato pela fonte onde jorra o dinheiro pelo qual você cuida da sua família. Nós temos a mania de criticar a empresa, criticar os órgãos públicos, mas nós cristãos deveremos ser gratos a Deus pela fonte que nos paga, porque é fonte de Deus na nossa vida, porque nada recebemos senão das mãos de Deus. Então seja grato e fala assim: Deus tem me suprido por meio desse trabalho. Eu tenho um chefe chato, um supervisor que é meio crica, enfim, pode falar o que você quiser, mas você precisa reconhecer que a fonte de Deus na sua vida veio por meio dessa pessoa, desse trabalho. Quem é autônomo sabe disso. Trabalha para um, trabalha para outro. Tem uns clientes que é mais chato, outros menos chato, e tem que pegar o dinheirinho e falar assim: obrigado, Senhor, porque o sustento da minha casa veio por meio desse camarada azedo. Obrigado. Ele me pagou meio com um ar de mesquinharia, mas eu vou ser generoso na tua obra e vou consagrar. Ó, legal. É isso que Paulo está falando. E Deus vai suprir todas as necessidades. A igreja de Deus vai cuidar da sua casa. Se você passar puro e eu for o pastor dessa igreja, saiba que nós cuidaremos da sua casa e da sua família. Porque isso foi feito comigo. Nós temos feito por meio da pandemia e depois da pandemia, e temos cuidado de muitas pessoas, sem dizer nomes. Compramos receitas e receitas de remédio, leite para as crianças, alimentação, porque queremos que todos sejam supridos por meio da ação de Deus através da igreja. Louvado seja o Senhor. Os nossos seminaristas recebem livros e materiais, são supridos pela igreja. Eu, como pastor, hoje estou dando esse testemunho, falando para vocês: eu estou suprido pela fidelidade de vocês, e assim Deus vai levar a nossa igreja a alcançar outros patamares. Nós construímos e não paramos de investir em missões. As nossas ofertas chegaram no Rio Grande do Sul. Nossa igreja deu uma oferta generosa no final do ano passado, e nós conseguimos comprar mais uma carreta missionária que está lá servindo de hospital, com os nossos missionários, dentistas, médicos, advogados, psicólogos, cuidando do povo do Rio Grande do Sul. Lá nos rios da Amazônia tem um barco gigantesco chamado Barco Missionário, que alcança as aldeias indígenas, alcança as crianças, levando cura, libertação para as nossas crianças através da oferta das nossas igrejas batistas. E aonde há uma igreja batista, há um povo missionário, e Deus vai cuidar da gente, e Deus vai cuidar das nossas necessidades, e Deus vai continuar investindo em nossa igreja. Aleluia. Amém, Senhor. Saibam que todas as ofertas, Paulo está dizendo, é um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável diante de Deus. Cada recurso que você deposita nesse gasofilácio, cada pix que você envia para a conta da igreja, é como se você e eu estivéssemos adorando a Deus, e tudo isso sobe como aroma suave até a presença de Deus. As nossas orações que sobem até a presença de Deus, os nossos louvores que sobem e alcançam o trono de Deus. E a pergunta é: se Deus é rico em graça, em misericórdia e em perdão, você acha mesmo que Ele não vai abrir as comportas dos céus e vai derramar bênção sobre a sua casa e sobre a sua família? E veja que Paulo diz: esse mesmo Deus que cuida de mim, esse mesmo Deus que cuida do Jefferson, esse mesmo Deus suprirá todas as suas necessidades por meio das suas riquezas. Deus vai cuidar da sua família com as suas riquezas espirituais. Amém.
saia daqui hoje falando assim: eu sou uma pessoa rica, rica de bênção, rica de graça, rica de misericórdia. Eu estava perdido, o Senhor me deu uma família, uma igreja, o Senhor me deu uma esposa. O Luquinhas, cadê o Luquinhas? O Luquinhas está lá no Ministério Infantil. Cadê a Kátia? Também está dando aula. O Luquinhas, quando chegou aqui, falava assim para mim: eu queria tanto ter um avô. Eu falei: eu vou casar a sua avó. Casei. Aí ele falou assim: agora eu tenho um vô. Então abraça ele, beija ele e fala para ele pagar um sorvete para você. Aí outro dia ele falou: meu vô levou para tomar sorvete, cara, legal. Quando a gente saiu de Bauru, Timóteo falava assim, ele não conseguia falar Sorocaba, né? Ele falava assim: a gente vai para Caba. Não, lá não acaba nada lá não, só avança. Lá não tem nada de acabar não. Inclusive aquela piadinha, né? Pode ficar doente em Sorocaba, né? Lá o soro nunca acaba. O meu acabava toda madrugada. O Mário precisava ir lá chamar a enfermeira: ô, acabou o soro, troca lá. Eu não gosto dessa piadinha de Sorocaba. Aí Timóteo falava assim: pai, mas lá não tem ninguém, não tem família lá, pai. Timóteo, lembra, Natália? Foi duro, hein? Lembra, William? Laus, aquele monte de criança que tinha lá na igreja. Chegou aqui, Tropoliana, o Murilo, naquela época o Edivaldo trabalhava em escala, às vezes não podia vir. Tinha 3, 4 crianças, a Cris Leister tentando cuidar das crianças, aquela loucura, não tinha espaço. Aí meu filho fala para mim assim: pai, não tem criança na igreja, o que a gente vai fazer? Ele era pequenininho, tinha 3 anos, igreja sem criança, pai, não vira nada. Então a gente vai orar e a gente vai fazer um trabalho a partir da nova geração. Aí o Timóteo, com 3 anos, cara, escuta essa, Carlinhos, ele falou assim: eu creio, pode escrever aí, a nossa igreja será a igreja das crianças. Pai, glória a Deus. E hoje tem mais criança que gente, que Deus vai suprindo, que Deus vai cuidando. A Marilise, quando aceitou a tesouraria, não vou nem olhar para ela, ela tremia. Falei: a gente tem medo de pagar tudo, tem muita coisa para pagar. Falei: Deus vai suprir, menina, Deus vai cuidar. Não cuidou? Não está cuidando? Para mim e para a sua família, para eu encerrar, Deus vai suprir? Deus vai cuidar? Hoje o irmão Cordeiro falou assim: Jefferson, mamãe ainda está na cama, mas ela está preocupada com você. Mas Deus tem cuidado dela. Há quanto tempo já ela está na cama, irmãos? E Deus tem preservado a fé daquela irmã, sustentado os nossos idosos, cuidado das nossas crianças, e Ele vai suprir aquilo que você precisa. E eu preciso parar de falar, mas eu queria que você falasse assim: eu preciso para Deus, vai, fala aí para Deus: eu preciso disso. E Deus vai falar assim: eu vou suprir no meu tempo. Alguns vão falar assim: eu preciso de aposentadoria. Vai chegar, Pedro, sua hora vai chegar. Calma, vai chegar. William, vai demorar um pouco, mas vai chegar. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração. Vamos colocar em pé, vamos cantar.